O rendimento quântico ele é muito utilizado também na fotocatálise, para quando a gente não quer justificar os nossos dados, né, nossos resultados, apenas com a porcentagem de degradação de determinado poluente ou a quantidade de hidrogênio produzido, né, por equipamento catalisador. Esse rendimento quântico nos fornece uma nova forma, né, de avaliar os nossos resultados, que é por meio da quantidade de fótons que são absorvidos, né, pelo nosso catalisador. Então, geralmente, é difícil muito comparar os resultados de degradação, de produção de energia da literatura, porque são sistemas, né? São reatores diferentes, são lâmpadas diferentes, são lâmpadas novas, lâmpadas velhas que são utilizadas, então isso pode dar diferença na quantidade de fótons que são emitidos pela lâmpada e na quantidade de fótons que são absorvidos pelo catalisador. Então esse rendimento quântico aparente ele vem para dar uma normalizada nisso. Então a gente vai justificar os dados, os resultados, por meio da quantidade de fótons que foram absorvidos, né, emitidos pela lâmpada. Então, o que a gente precisa, né, para ter esse rendimento quântico, né, ser calculado? A gente precisa de um espectro da lâmpada. Tá? A gente precisa dos fótons emitidos pela lâmpada por área. Então, esse espectro da lâmpada ele é feito por um equipamento, agora me fugiu o nome, mas ele vai nos fornecer todos os picos, né, que essa lâmpada emite, né, em todo o seu espectro. Tem algumas lâmpadas que são, né, específicas para um único comprimento de onda, ou só para o VC, só para o VB, ou só para o visível. Né? As lâmpadas que nós temos pelo departamento, pela UEM, é uma lâmpada de mercúrio e tem aquele filtro branco, né, aquela capa branca. A lâmpada tem aquele bulbo, né, branco. Esse bulbo é para filtrar, né, a radiação ultravioleta, sair apenas a radiação visível. Então é filtrado toda a parte aqui filtra e aparece apenas a parte visível. Então cada lâmpada tem o seu espectro, né? Então é preciso o espectro da lâmpada, é preciso medir. Tem um professor na física ali que faz isso, é o Baesso, ele tem esse equipamento, então vocês podem solicitar para o aluno dele. Os fótons emitidos por lâmpada por área, né? Então aqui não mede a quantidade de fótons emitidas, mede apenas o espectro, né? Quanto que é, qual a emissão dela em relação a cada comprimento de onda. Esses fótons emitidos é como se fosse a potência ali da lâmpada, tá? Por área. Então, isso aqui nós temos o equipamento, o Lab tem, né? O LSPQ tem esse equipamento. Só solicitar para algum dos nossos alunos ali, ou com a professora Mara, que nós temos. A área de incidência dos fótons, então isso aqui em relação ao seu reator, tá? Se, por exemplo, nós temos aqui um reator tipo Becker, né? E a lâmpada vem aqui em cima, a área de exposição é essa área aqui. Agora, se a lâmpada tiver, né, interna, a área de exposição é toda essa área aqui. Né? Ou ainda, se nós temos um reator tubular, com uma lâmpada aqui em cima, aqui, então temos toda essa circunferência, né, como sendo a área de incidência dos fótons. É necessário também ter informações em relação ao medgap do material, então, vindo aqui da fotoacústica, saber informações das condições operacionais, então, quanto de massa de catalisador que você utilizou para fazer esse trabalho, né, quanto de catalisador você colocou aqui dentro para ser fotoexcitado, né, pela lâmpada, e o tempo de incidência luminosa, de por quanto tempo ficou a reação acontecendo. Né? Porque a lâmpada vai emitindo fótons por segundo, né? Então nós temos que quantificar quantos fótons foram emitidos durante todo o tempo de incidência luminosa. Aí depois, quanto desse total de fótons que foi absorvido pelo meu material. Aí entra em relação ao bandgap, né? Porque o nosso catalisador só vai absorver comprimentos de onda a partir desse valor de bandgap. Né? Então, por isso que é importante ter essas informações. Aí basicamente vai ser assim. Né? Deixa eu ver se eu dou um zoom para vocês verem. Né? Então, vai ser nos fornecido aqui o comprimento de onda. Então, tudo isso aqui são os picos onde a nossa lâmpada ela emite, né, algum tipo de radiação. Então, 250 ela emite um pouco, 300, 578, então ela emite toda essa região. A energia, né, essa energia aqui é calculada, né, por H por lambda. Então, H Planck,
velocidade da luz, né? E esse comprimento de onda, que é esse comprimento aqui. A área. Então, essa aqui é a informação fornecida, né, pelo equipamento. Então, vai ter aqui o nosso espectro. E vocês vão, então, calcular a área no origem, né? Se vocês tiverem alguma dúvida de como calcular essa área, vocês podem me contatar depois, tá? Que eu posso enviar um videozinho para vocês de como calcular essa área dos picos. Então, o pico de 250 aqui tem essa área. Então, essa área é essa área aqui. E assim vai para todos os picos, tá? Depois de fazer isso, a gente faz a somatória de todos eles. Feito a somatória, nós conseguimos calcular qual que é a área relativa. Então, a área relativa é só pegar a área de cada um dos componentes de onda e dividir pelo total da soma. Nós temos a área relativa. Aqui, então, a quantidade de energia, né, em relação à potência da lâmpada. O que nós pegamos aqui, então? Pegamos a área relativa, vindo da coluna anterior, e multiplicamos pela potência da lâmpada. Então, a potência da lâmpada, que é essa aqui, 3,65, né? Convertemos ela para eletronvolt. Vou pegar essa conversão para vocês, quando eu passar para o Excel, eu já passo para vocês qual é essa conversão, tá? Então, eu pego essa área relativa e coloco vezes a potência da lâmpada para ter em relação à energia. E depois, então, eu vejo quantos fótons que chegaram, né, nesse sensor. Então, nós temos a energia, tempo e área, aqui, né, que é essa energia aqui. Vamos multiplicar isso aqui pelo tempo de exposição, então, o tempo que durou nossa reação, em segundos, dividido pela energia, né, de cada comprimento de onda. Então, a gente sabe quantos fótons chegaram no meu sensor. Porém, eu quero quantos fótons chegaram na minha área total de exposição do reator, né? Não só no sensorzinho, porque o sensor ele tem uma área aqui de 2,54 km². Essa área é fixa, é do nosso sensor. Esse aqui é nosso, tá? Nós temos. Porém, nosso sensor, né, ele é pequenininho, mas a nossa área de exposição é maior. Se chegou o tanto de fótons aqui, é só a gente fazer a proporção para ver o tanto que chegou aqui, tá? Então, essa proporção é feita pegar essas fotos no sensor, multiplicar ela pelo quociente da área de exposição do nosso reator, né? Então, no caso aqui, nós temos a área de exposição de 100 cm² e dividir pela área do sensor, no caso já especificado. Depois, calcular o mol de fótons, né? Esse mol de fótons, só pegar então os fótons totais aqui e dividir pelo Avogadro, né? Achamos o número de mols de fótons que chegaram em cada um dos comprimentos de onda. E esse número total de mols aqui é o que chegou de todo o espectro, né? Então, de todo o meu espectro, esse aqui foi a quantidade, né, de mols de fótons que chegaram, né, no meu catalisador. Bem, então se a gente pegar aqui, dá um zoom para vocês verem melhor. Então, temos o comprimento de onda, eu falei para vocês, converti ele aqui, né, para energia. A área dos picos, então a gente calcula aí calculando a área no origem, correto? A área relativa, então pegando cada um desses picos e dividindo pelo total. Aqui, né, pela potência da lâmpada. O fótons do sensor, que é... Então aqui não dá para ver direito a equação que eu coloquei. Aqui não. Eu fiz a coluna anterior, vezes 4 horas, que foram 4 horas de reação, e multipliquei para dar em segundos, né? E dividi pela energia desse comprimento de onda. Aí fótons na área, então que eu peguei a relação, né, da área de exposição do meu reator pela área de exposição do meu sensor, e depois o mol de fótons que eu dividi aí por 6,02, que é o número de Avogadro, ok? Nós temos o número total de fótons que foi exposto o meu reator, né, que os meus catalisadores ficaram expostos. Para eu calcular, então, a minha eficiência quântica, né, o meu URI, a gente fala aqui, ou a QY, né, tanto faz aqui, nós temos que saber, por exemplo, quantos mols que foram produzidos no degradados de meu poluente. No caso aqui, eu produzi 130 micromol, né, de hidrogênio por grama de catalisador.
Se eu sei a quantidade de gramas que eu utilizei no meu reator, então no caso aqui, eu utilizei 0,6, né, gramas de catalisador para produzir 130 gramas, micromol. Então, o total de micromol que eu produzi mesmo foi 78 micromols. Né? Para calcular então a minha eficiência quântica, é só eu pegar então o meu micromol, aqui no caso eu dividi, eu fiz 10 a menos 6 para tirar o micro, né, deixar só em mol, e dividir por mol de fótons totais que foram emitidos pela lâmpada, que deu 1,19%. Então aqui é como se o meu catalisador de cobre ele absorvesse tudo isso aqui de fótons, né? Ou seja, esse total de fótons aqui. Porém, pela fotoacústica, esse catalisador de cobre ele tem um band gap de 2,88. Então, tecnicamente, ele vai absorver apenas os comprimentos de onda, né, após 2,8 eletronvolts. Né? Se nós formos conferir aqui, né, ó, energia 2,8 eletronvolts está mais ou menos aqui. Né? Então, ele vai absorver os comprimentos de onda acima de 435 apenas. Tá? Esses outros comprimentos de onda aqui eles não são absorvidos. Então, apenas acima, no caso abaixo de 288 ou acima de 435, que é absorvido, porque o nosso band gap aqui é de 2,88. Tá? Então, se eu pegar agora apenas esses comprimentos de onda e fazer os mesmos cálculos, então, calculei a área é a mesma, né? Ó, dos picos aqui, desses 4 picos é a mesma, só agora o somatório total vai ser diferente. A área relativa vai ser diferente, porque o somatório é diferente, né? Vou calcular aqui a energia, a potência, né, o fotossensor, fótons na área, e o mols de fótons e o mols de fótons totais, né, que foram absorvidos, que foram emitidos, né, poderiam ser absorvidos pelo meu catalisador, que tem band gap de 2,88. Tá vendo que é bem menor, né, do que é maior, né, do que esses mols de fótons é maior do que aqui. E então propiciamos o mesmo cálculo. Então agora eu vou dividir o meu micromol pela quantidade de mols que realmente foram emitidos, né, pela lâmpada para esse, né, acima desse band gap. Então, a eficiência quântica deu um pouquinho menor aqui, 0,92%. Né? De 1,19 caiu um pouco para 0,92. Então, esse aqui seria o valor mais ideal de ser utilizado para uma referência, né, para um artigo.